Eclesiastes 11:4, um versículo, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. E aqui em Joel 3:14, nós temos aqui mais um versículo, Joel 13:14. Diz assim: livro de Joel 3:14. Joel 3:14. Diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém? Nós temos uma revelação de Deus nessa noite. Aqui o Salomão, autor desse livro, tão célebre rei de Israel, nos deixou um grande legado espiritual. E nesse versículo, ele diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou nunca vai colher nada. O que nós temos de base nesse versículo? Para ter um contexto, nós aqui temos Joel, capítulo 3, dizendo assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Queridos, tudo que vem de Deus para a nossa vida, às vezes nós temos em nosso coração e ouvimos falar tanto de Deus, principalmente em dias de ameaças, de aflições, de perigo, enfim. Nós ouvimos falar muito em Deus. Mas às vezes não passa de uma mera expectativa religiosa. Apenas ouvimos. Mas apenas ouvir, apenas ter um desejo, ou por uma força, uma expressão motivadora, de uma autoestima. Muitas pessoas, Deus está comigo. E citam até versículos bíblicos. Deus me protege. Falam tanto em fé. Mas aqui, nós vamos entender melhor uma revelação de Deus aos nossos corações. Quando Salomão, ele está dizendo assim: quem fica observando o vento, não vai semear. E quem fica olhando, quem fica aqui examinando as nuvens, nunca vai ter colheita. O que representa isso para nós? Quem observa um vento, ele fica observando o vento. E nada que às vezes nos deixa amedrontados é o vento. Quando os discípulos estavam em certa oportunidade, junto com Cristo, Jesus estava dormindo no barco, cansado das itinerâncias, das ministrações, em tantos lugares. Deslocamentos naquela época era tão difícil, não como nos dias de hoje, mas naquela época era muito difícil. E eles estavam no meio de um lago chamado Mar da Galileia. E ali sobreveio um vento e uma tempestade repentina.
E eles ali, com aqueles barcos de madeira, ainda tão primitivos, sem tecnologia, e ali a profundidade passa de 30 metros. E não é um pequeno lago, ele é tão grande que é chamado de mar. E como a sua localização fica perto de montanhas, como o Monte Hermon, os ventos e as tempestades chegam repentinas. São repentinas. E ali no meio daquela noite, o vento veio muito forte. E Jesus estava dormindo. E eles começaram a remar. Vamos buscar a margem. E começaram a remar. E foram olhando para aquele vento. Olhando para o vento e tomando uma decisão de resolver o problema com as suas forças. Não, deixa o mestre. Vamos remar. Nós sabemos, nós somos experientes, somos pescadores, que temos esse ofício há muitos anos, sabemos resolver o problema. E foram remando. Mas, olhando eles a força do vento, notaram que estavam sendo vencidos por esta força da natureza. Eles remavam, mas as ondas começaram a se tornar cada vez mais altas. E começaram a ter a invasão da água dentro do seu barco. E notaram que iriam naufragar. E ali, vencidos pelo vento, eles foram despertar o mestre. Aí eles se lembraram que Jesus estava no barco. Chegaram a ele e disseram: mestre, mestre, acorda que perecemos, vamos afundar. E Jesus se levantou no barco, estendeu a mão e repreendeu os ventos, repreendeu a força daquelas águas e se fez uma grande calmaria. O que levou aqueles homens a despertar o mestre, a se voltar ao mestre, foi a força do vento. Mas, muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas lutam para resolver os seus problemas. Quando o vento vem, e ficam observando aquele vento. Quando diz aqui observar, quer dizer temer. E quando eu tenho medo, eu passo a reagir com a minha força. A adrenalina nos motiva a nós ter uma reação mais acirrada, mais forte, para vencer o vento. Como agora, as decisões das autoridades estão tomando atitudes drásticas para vencer o vento de um vírus. Nações estão armadas, estão poderosas e se curvam diante de um inimigo que nem é visível. E aí está o poder de Deus. Levante a tua mão para o céu. Aí está o poder de Deus. Amém? Baixa a tua mão. Observar o vento. Ficar olhando para o vento. Tomar uma atitude pessoal, humana. Vamos vencer. Nós temos força. Vamos vencer. Mas fica olhando para o vento. Não toma atitudes espirituais. Enquanto os discípulos remavam, eles afundavam, eles naufragavam. Ficavam observando, ficavam valorizando. Mas a partir que eles entenderam que com as suas forças eles não venceriam, eles foram despertar o mestre. Foram buscar a Jesus. E aqui diz: e aquele que fica olhando para as nuvens, nunca vai colher, nunca vai ter uma colheita. Amados, olhar para as nuvens é observação, é força humana. Aqui,
Salomão está fazendo uma comparação à lavoura. A pessoa fica olhando para as nuvens, mas se eu plantar hoje não tem ameaça de chuva. Eu vou esperar para outra semana pode chover. Não, mas também não veio chuva, eu não sei, acho que eu vou esperar. E ele vai esperando. Então uma pessoa que fica indecisa, que não toma uma decisão, ele nunca vai conquistar, ele nunca vai vencer. É tão importante até lembrarmos que quando Portugal, diante de um desacordo comercial muito grande, de uma dificuldade muito grande de comércio na época, nos tempos remotos, eles tomaram uma decisão. Vamos achar outro caminho para as Índias. E ali, navios primitivos, sem tecnologia, movidos a vento, se aventuravam pelo mar. E uma frase chama a atenção que diz assim: navegar é preciso, é preciso. Então eles tinham uma necessidade e foram navegar. E agora eu digo para você, quantas pessoas aqui nessa noite estão diante de uma grande necessidade, numa grande carência espiritual? Há uma carência. Mas essa carência, esse vazio, tudo que você almeja receber de Deus hoje, passa por um propósito. Levante a mão para o céu. Passa por um propósito, passa por uma decisão de buscar, de agir, de ter fé. A fé é motivadora de bênção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, será que vai acontecer algo? Será que Deus vai falar comigo? Será que Deus está nesse lugar? Será que Deus pode resolver o meu problema? Quando nós permeia sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, essas dúvidas, você fica observando, fica olhando para o vento, fica olhando para as nuvens. Será que vai acontecer? Será? É inimiga da fé. A fé é a certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se tem a certeza que há de acontecer. Quando nós decidimos, uma decisão, ela é indispensável para recebermos a bênção de Deus, principalmente aqui nessa noite. Pode baixar a mão. Então, aqui quando o profeta Joel está dizendo, multidões e multidões no vale da decisão. Queridos, hoje, atual geração, presente data, o mundo está se encaminhando para uma grande decisão que vai acontecer, mais hoje, mais amanhã. Aqui quando Joel está falando do vale da decisão, ele está falando do vale de Josafá, do vale do Armagedon, o vale de Meguido, aonde se reunirá o grande exército mundial para lutar contra Israel. Só que ali é o tempo da decisão. E ali Deus está dizendo, agora chegou a hora da decisão, dos finalmente. E hoje essa palavra nos diz o seguinte, nós temos no tempo da decisão. Sabemos que a vinda de Jesus, quando nós falamos vinda, falamos do arrebatamento. Vinda porque Ele vai buscar a igreja nos ares. A igreja será arrebatada. Então está chegando a decisão. Está chegando a hora. Agora, se queremos uma mudança na nossa vida, se queremos fazer parte desse povo que um dia vai morar no céu, se queremos fazer parte realmente do corpo de Cristo, se queremos realmente estar ligada ao noivo, ao Rei dos Reis, ao Cordeiro que venceu, o Senhor dos Exércitos, profeta maior, Verbo de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Se queremos,
estar ligado com Ele, precisamos tomar uma decisão. Porque o Espírito Santo, ele pode transformar a tua vida hoje, pode renovar, restaurar a tua vida hoje. Mas Deus não criou os homens como robôs, como manipulados. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele espera. Diz a Bíblia assim: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, como nessa noite ele fala, e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Vai haver comunhão, vai haver festa. Eu vejo nas pessoas que já congregam aqui, sorriso, alegria, fé, paz. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Ele que nos dá paz, nos dá segurança. Eu nem lembro que tem esse problema de ameaças de vírus. Na verdade, eu não parei para nada, eu continuo fazendo tudo que eu almejava fazer, buscar, venho na igreja, oramos, clamamos, reformamos alguns objetos aqui, viemos aqui orar, eu fiz um retiro lá no litoral. Quem me guarda é Deus que nos guarda. Tememos uma ameaça, se outra pode estar chegando muito mais rápida na nossa casa, e se não tivermos a proteção de Deus, podemos morrer de um infarto cardíaco, de uma doença, um câncer. Quantas pessoas morrem a cada minuto? O importante não é tentarmos fugir da morte, mas com Cristo passamos da morte para a vida. Dá uma salva de palmas para Ele. Jesus hoje quer nos dar vida, e vida com abundância. Mas é necessário uma decisão. Se nós ficar observando, se nós ficar analisando, uma coisa que eu já falei aqui, vou repetir. E uma certa feita, eu estava orando e tentando, analisando, bem no começo do meu ministério, analisando, fazendo um protótipo das palavras do futuro de Deus. E quando chegou a noite naquele culto, Deus falou comigo e disse: não tenta me entender. Não tenta compreender, apenas te entrega, porque eu te conduzirei, eu te levarei, e vou te proteger, e vou te guardar, e vou te manter, e vou prover, eu serei o teu pastor. Levante a mão para o céu, vê como Deus quer abençoar a tua vida. Aí aquele salmo 23, que muitas pessoas gostam de falar, o Senhor é meu pastor, aí vai se tornar realmente uma realidade em tua vida. Ele será o teu pastor. Ele vai abençoar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai abrir as portas. Ele vai cuidar de você como um filho amado. Ele vai manter você na palma da mão. Ele vai dizer: tu és o meu filho, eu te gerei. Tu és meu. Tekandarasuri halabashanalai. Halamneu minicípia. Arabasubi répia. Em certa oportunidade, Israel começou a murmurar e dizer: as nações pagãs, os ímpios, eles pecam, eles cometem graves pecados e não são julgados por Deus. Se Deus não parece que não nos vê, que não julga a nossa causa. Levanta bem a tua mão para o céu. Deus levantou o profeta Malaquias e começou a profetizar para o povo. E dizia assim: vós falaram com palavras agressivas para mim. Eu sou o vosso Deus. Vocês para mim são como um tesouro particular. Eu vos tenho com os seus nomes escritos no meu livro. E naquele dia estarão comigo.
Então vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, daquele que teme a Deus e daquele que não teme. Querido, nessa noite você tem a oportunidade de tomar uma grande decisão na tua vida. A maior decisão, a decisão mais sábia que uma pessoa pode tomar, é se entregar verdadeiramente nas mãos de Deus. Você pode dizer, eu já sou convertido há muitos anos, mas ainda não tomou uma decisão de se entregar verdadeiramente nas mãos de Deus. Os discípulos também eram crentes e alunos de Jesus em pessoa, mas ao invés de buscar o mestre, começaram a remar. Nós vamos vencer, é eu que sei de mim, toca o barco, puxa para o norte, puxa lá Tiago, é nós que sabemos, e vamos. E daqui a pouco esse vamos estava levando para um naufrágio. Quer despertar o mestre hoje? Quer dizer para ele, eu me entrego nas tuas mãos? É o Senhor que vai dirigir a minha vida? Eu quero voltar para ti. Pode baixar a mão. Jesus pregou muito por parábolas. E uma delas me chama a atenção. O filho pródigo. Jesus deu esse exemplo. Havia um grande fazendeiro muito rico e tinha 2 filhos. E o mais novo chegou para o pai e disse, pai, cansei, eu quero viver a minha vida. Tomei uma decisão, não quero mais andar pelos teus conselhos, eu vou andar por mim agora. E o pai olhou para ele e não questionou. Está bom, filho. Eu vou ver a tua parte que te pertence e vou entregar a você. E foi lá, fez a contabilidade, está aqui, tudo é teu, tudo que você trabalhou, tudo que você ganhou, aqui é teu. E aquele filho, tomando o valor, partiu para uma terra distante. E foi viver deliberadamente, quer dizer, foi viver as aventuras do seu próprio coração. As próprias aventuras, o eu sei, eu entendo desse jeito, meu coração está falando assim, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E lá se foi o filho. E vivendo das emoções da vida, dos prazeres da vida, desperdiçou tudo que ele tinha levado. E diz que ele já não tendo mais nada, bateu a necessidade, a fome bateu na porta. E a Bíblia diz que ninguém lhes dava nada. Aí ele arrumou uma única vaga que era cuidar dos porcos em uma fazenda. O que era algo muito humilhante para um judeu. Mas ali, desejando matar a sua fome, tudo que ele tinha era aquelas bolotas de porcos. Até que um dia, ele começou a fazer uma análise dele mesmo. Ele disse, olha, lá na casa do meu pai, levante a mão para o céu, na casa do meu pai, tem pão, tem honra, tem provisão, tem paz, tem alegria, tem vitória, tem bênção. E eu aqui padeço de fome nesse lugar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma decisão. Levante a mãozinha bem aí. Eu vou tomar uma decisão. Eu levantar-me-ei e eu irei ter com meu pai. E vou dizer para ele, pai, eu pequei. Pequei contra ti, pequei contra o céu.
já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus funcionários. E ele tomou uma decisão, olha aqui. O que mudou a situação desse moço é que ele tomou uma decisão e colocou ela em prática. Não ficou só em meras palavras, não foi só um momento emocional, não foi só um momento de medo. Não, a decisão dele ninguém conseguiu impedir. Ele disse, eu vou lá e vou falar com meu pai. E a Bíblia diz que ele ao longe vinha vindo e o pai foi em busca do filho. Porque o filho vinha em busca do pai. A Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha que a primeira decisão é nossa. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E quando aquele filho foi chegando, o pai o abraçou. Não importava o mau cheiro, não importava que ele estava em frangalhos, não importava o mau hálito, não importava nada, o pai o abraçou. E chamando os seus servos disse, preparai uma festa, trazei o novilho cevado, porque este meu filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. E ali aquele moço foi honrado. Recebeu uma nova vestimenta. Recebeu um anel no dedo. Recebeu uma festa. Como é glorioso quando nós tomamos decisão de nos entregar a Deus. É glorioso. O Pai nos espera, Ele é o nosso Deus. Aquele moço, ele saiu da fazenda, ele foi viver as aventuras, ele sofreu, ele se perdeu, mas ele nunca deixou de ser filho. Pois já diz a parábola do filho pródigo, não está dizendo a parábola de um homem pródigo, está dizendo a parábola de um filho pródigo. E ele voltou, e voltou a ter a comunhão, não é que voltou a ser filho, voltou a viver na comunhão. Você precisa voltar para a comunhão, você precisa se entregar para Deus, você precisa se doar para Deus. Nem sempre é fácil, mas nós temos a decisão, o poder de decidir é nosso. Não há demônio nessa terra que pode impedir alguém de tomar uma decisão. Não há. Quando você decide, Satanás sai derrotado. E no céu, lá no céu, há uma festa. Lá no céu, a Bíblia diz que há uma festa por só um pecador que se arrepende. Como é glorioso isso. Nessa noite eu quero convidar você para ficar em pé. Tempo de decisão. Tempo de mudar a história. Eu precisava mudar a minha vida. É hoje o dia. Eu precisava de algo novo na minha vida. Hoje é o dia. Hoje, Deus quer transformar. Ele diz assim, eis que faço nova todas as coisas. Ele pode fazer tudo novo na tua vida. Um dia Ele fez tudo novo na minha vida. E depois já no ministério, Deus transformou. Deus me resgatou, aperfeiçoou o ministério. Está aperfeiçoando dia após dia. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. De propósito em propósito. De decisão em decisão. Nós somos transformados pela decisão. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, mas antes transformai pelo poder do vosso entendimento. Se você tiver uma unção de Deus e tiver um entendimento que precisa se entregar, se precisa se doar.
tudo vai começar a mudar. Quando você chega, o filho pródigo foi chegando, e o pai foi se chegando a ele, aleluia, houve um encontro, e um encontro que mudou a história daquele moço. E nessa noite pode haver um grande encontro aqui, você e Deus vão ter um encontro. Como é maravilhoso quando nós temos um encontro com Deus, como é maravilhoso quando nós nos entregamos ao Senhor, e temos um encontro com Ele. Nessa noite é noite de decisão, é noite para você decidir, é noite para se entregar, é noite para se doar, dizer: eu não quero viver mais a minha vida, eu quero viver a minha vida com Deus. Ele vai decidir, Ele vai me orientar, Ele vai me dar a solução correta, Ele é a porta que se abre. Ai, pastor, mas eu já pequei tanto, eu já errei tanto. Então você precisa dele também, porque Ele é o nosso advogado, aleluia, é aquele que intercede por nós, é aquele que vai, o Pai diz não, Ele vai mudar, Ele vai ser uma nova pessoa. Um dia Ele morreu na cruz, o mundo celebra a religião, a Páscoa, e fazem toda uma indumentária religiosa sem valor, sem infrutífera, vazia. Mas hoje aqui você pode passar por uma grande celebração de um encontro verdadeiro com Deus, um verdadeiro encontro. Chega de viver o passado, chega de viver aquela mesma história. Agora eu quero uma nova vida, eu quero viver diferente, eu quero viver em submissão a Deus, em nome de Jesus. Aqui já tem uma pessoa, quando o Espírito Santo fala, nós vamos adorar a Deus um minuto nesse momento. Quem mais essa noite quer se entregar para Deus, quer se doar para Deus? Chega, eu quero viver, é uma decisão, ou mais uma decisão. Oh, aleluia, aleluia. Suremanda, aqui já temos 3 pessoas, Deus realmente está falando. Aqui tem mais uma moça nessa noite, Deus continua falando. Tem mais pessoas, ainda tem mais, que precisam se voltar, precisam se entregar. Quando você vem aqui, você pratica um ato de fé. A fé sem obra é morta. Se você toma a decisão de vir aqui, você está dizendo assim para Deus: ó, eu estou me chegando para ti, ó, eu estou vindo até aqui, até o teu altar, porque eu quero participar contigo, eu quero uma nova história.